Como aumentar o número de pacientes no seu consultório? Como aumentar o faturamento do seu consultório? Bem, nós, como médicos, né, e também outros profissionais de saúde, nós não fomos treinados em nada de gestão. Então, esse tipo de dúvida só vai aparecer quando você resolve empreender, quando você monta sua clínica, monta seu consultório. E a gente não teve nenhum treinamento formal para isso, né? E acaba sendo um grande gap na nossa formação, principalmente quando você se lança a empreender, tá? Bem, nessa aula de hoje eu vou estar falando sobre técnicas de growth, técnicas de crescimento, tá? Isso aí foi basicamente um conceito até relativamente antigo na área de administração de empresas, né? Mas tornou-se assim bem popular a partir de 2016, principalmente no Vale do Silício, nas startups, tá? Então eu vou trazer conceitos de growth, quais são as alavancas de crescimento que você pode implementar na sua clínica ou consultório para você ter mais pacientes e aumentar o seu faturamento, ok? Quem é que eu sou, né? Quem sou eu? Eu sou Carlos Lopes, eu sou médico, tá? Sou diretor executivo, né? CEO da MedX Tecnologia, uma empresa de tecnologia que atua na área médica, tá? Tem aqui nesse slide aí um resuminho aí da minha trajetória. Eu fui fazendo nutrologia, né? Fiz algumas especializações fora do país em tratamento de obesidade, sou atleta amador de windsurf, né? Curto esporte e como gestor da MedX Tecnologia, nós somos uma empresa sociedade anônima fechada, que vai já para mais de 17 anos de mercado, né? O dia a dia dessa operação ao longo de todos esses anos aí eu acompanhei com vários erros e vários acertos também, né? Senão a gente não estaria aí com 17 anos de mercado. Então eu quero trazer, com base nessa experiência de todo esse tempo e principalmente da experiência de atender colegas médicos e outros profissionais de saúde que usam nossa plataforma, o que você pode fazer de forma prática para aumentar e melhorar o resultado no seu consultório. Então, vamos lá? Bem, primeira coisa, saber por que crescer, né? Pô, por que você quer aumentar o seu faturamento? Pô, você pode falar assim, pô, Carlos, é óbvio, cara, eu quero ganhar mais. E normalmente a resposta que as pessoas têm para ganhar mais, ela está associada a algum bem de consumo, né? Então, por exemplo, eu quero morar sei lá, num apartamento, numa casa de alto padrão, eu quero ter um carrão, eu quero viajar para Maldivas, esse tipo de coisa, tá? E eu vou te trazer uma visão um pouco diferente, né? Uma visão até que eu gosto bastante. Tem um livro do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele não se aplica muito às dinâmicas do mercado nacional brasileiro, mas principalmente o primeiro capítulo, ele define uma forma de você olhar a riqueza, que é bem interessante, que é riqueza é liberdade do seu trabalho, liberdade do seu tempo. Então, esse conceito é bem interessante. Então, já fica uma dica para você. Por que crescer, né? Bem, vamos ver aí o porquê que a gente deve buscar. Eu vou trazer uma outra alternativa para essa pergunta que não seja essa de, olha, quero trocar de carro, quero viajar para Maldivas. Vamos lá? Bem, vocês já ouviram falar dessa frase, né? Depois da tempestade vem o quê? Pô, Carlos, óbvio, depois da tempestade vem a bonança. Não, gente. Em economia, depois da tempestade, vem outra tempestade. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui um histórico recente de crises pelas quais o mundo passou, como a de 2008, da quebra lá do Lehman Brothers, que contaminou, né? Os Credit Default Swaps americanos contaminaram a economia mundial, foi uma puta de uma recessão, né? E a sequência depois, Covid, guerra na Ucrânia, eleições no Brasil, ou seja, depois da tempestade, gente, vem outra tempestade. E por que você deve querer crescer, né? Trazer um exemplo de uma tempestade. Eu vou pegar um voo e o tempo tá péssimo, tá uma puta tempestade aí rolando. Em qual dos dois aviões você gostaria de estar? Num A380, que é o maior avião do mundo,
Ou você gostaria de estar num teco-teco, num avião pequenininho? Qual que você acha que balança mais numa tempestade? Poxa, obviamente, né? O A380, o maior avião do mundo, o avião maior, ele balança menos nas intempéries, balança menos nas tempestades. Então, essa é o meu principal argumento para você crescer, aumentar o faturamento do seu consultório. Você ganha musculatura econômica, em volume de pacientes e tal. E quem tem mais musculatura balança menos nas intempéries e nas tempestades. Tudo bem, Carlos, beleza, eu já entendi por que eu devo querer crescer. Mas como é que eu faço para isso acontecer? Será que existe uma fórmula para crescer? Então vamos lá, vamos seguir aí, já que a gente está falando de fórmula, vamos falar de fórmula matemática. Bem, aqui não tem nenhuma dificuldade, né? 2 mais 2 igual a, 4, né? Então, assim, até aqui a matemática é simples. E eu sei que geral, assim, em termos gerais, ninguém da área de saúde gosta de matemática. Porque se você gostasse de matemática, você não tinha feito medicina, você tinha feito engenharia. Então, ninguém curte número, né? E a matemática, quando era ainda assim só número, ainda era ok, beleza? O problema aconteceu um pouco depois. Bem, resolveram, depois da matemática, dar uma complicadinha. Botaram letras. E aí, cara, aí é que a parte toda de matemática ferrou, quando enfiaram letras aqui no meio, tá? E o que eu vou te trazer? Vou te trazer uma breaking news sobre a equação de crescimento. Bem, na fórmula do crescimento, qual é a notícia ruim? É uma fórmula que só tem letras. Qual é a notícia boa? Você está assistindo esse vídeo aqui e eu vou te explicar o que cada coisa dessa significa, beleza? Bem, aqui está a fórmula da longevidade do seu negócio e do crescimento, da escolha de crescimento, né? Que é o quê? Retorno sobre o investimento é igual ao valor de longo prazo dividido, valor de longo prazo de cliente é o LTV, dividido pelo CAC, pelo custo de aquisição do cliente. Eu estou aqui, gente, simplificando ao máximo esse conceito. Por quê? Né? Porque normalmente, para você que é da área de saúde e tudo mais, se a gente colocar a equação mais precisa, que envolve margem de contribuição e tudo mais, são coisas que vão acabar confundindo a sua cabeça nesse primeiro momento. Então, nesse vídeo aqui, eu estou querendo trazer para você o conceito, você entender as alavancas, como é que você aplica e depois, se você quiser, você aprofunda um pouco mais nesse tema. Mas, de início, isso aqui já é muito bom, já te diferencia de muita gente aí no mercado. Então, o que é o LTV, né? É o valor de longo prazo do cliente. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Então, aqui tem uma equação meio que óbvia. Poxa, o valor que esse paciente me retorna no longo prazo tem que ser maior do que o valor que eu invisto, que me custa trazer um paciente novo para o meu consultório, beleza? Esse número tem que dar maior que 1. Esse número é o que traduz a longevidade que vai ter a minha clínica e o meu consultório, beleza? Bem, o que é o LTV? Como eu disse, o LTV é a média do valor que um paciente deixa de faturamento na sua clínica ou consultório ao longo do tempo. Normalmente você pode usar aí um período de 3 a 5 anos para poder avaliar isso daí, né? Então você faz um somatório de tudo que você faturou nesses 3 a 5 anos e divide, né? Assim, esse somatório por cada paciente divide pelo número de pacientes, né? Então você vai ter uma média. Então eu vou dar um exemplo em consultas particulares, tá? Que vai ficar mais fácil. Vamos supor que eu cobre R$ 500 a minha consulta, beleza? E na média, em 5 anos, um paciente vem comigo 5 vezes. Então, 5 vezes 500, que foi essa média, daria R$ 2.500. Então, vamos supor que esse seria o meu LTV. Ou seja, em média, em 5 anos, cada paciente que entra pela porta do meu consultório me retorna R$ 2.500 de faturamento. Esse é o meu LTV, ok? Beleza, vamos seguir. Bem,
Então, como eu falei, como é que você calcula o LTV? A gente vai fazer o somatório do faturamento nesse período de cada cliente e dividir pelo total de clientes que eu atendi no período. Pronto. Então, de novo, o LTV responde a qual pergunta? Quanto cada paciente vai me trazer em média de faturamento no longo prazo, no tempo. Beleza? Vamos seguir agora para o CAC? O que é o CAC? O CAC é o custo que eu tive para atrair um cliente novo. E aí a gente vê o seguinte, vamos supor, pô, Carlos, como várias pessoas às vezes chegam e me perguntam, eu contratei uma agência para melhorar meu marketing digital e tal, aí, pô, sei lá, tô gastando R$2.000. Aí vamos supor que você esteja gastando R$2.000 por mês com a agência e com tráfego, né? Você está pagando lá no tráfego mais R$3.000 por mês. Você está fazendo o Google, pagando para o Google botar você na primeira fila lá das buscas na sua região. Você está gastando, impulsionando o conteúdo nas redes sociais. Enfim, o total do custo de marketing que você está usando de divulgação é de R$5.000, ok? Beleza, R$5.000. Vamos supor que num determinado mês, esses R$5.000 te trouxeram 10 pacientes, ok? Mas não é gente interessada, não. 10 pacientes que vieram e pagaram sua consulta. Foram atendidos de verdade. Então eu tive R$5.000 de investimento dividido por 10 pessoas que efetivamente vieram comprar. Então qual é o meu custo de aquisição de cliente? Vai ser R$5.000 dividido por 10, ou seja, R$500 foi quanto custou cada cliente desse que eu captei, ok? E aí, naquele cenário anterior, como é que fica o meu ROI, né? Que a gente tem ali. Eu tinha o meu LTV, né? Que é o valor médio de longo prazo que cada cliente vai me retornar em 5 anos era R$2.500. Quanto é que foi meu CAC? R$500, que nem eu calculei agora. Então, o que acontece? Eu tenho R$2.500 no numerador, naquela fórmula do crescimento, do ROI, R$2.500 dividido por R$500, né? Ou seja, eu tenho um ROI de 5, ou seja, maior do que 1, que foi o que eu disse ali, que é o que garante o crescimento e garante a longevidade do seu negócio. Ou seja, para cada paciente que eu estou captando, eu tenho no longo prazo um retorno de 5 vezes o investido, né, em retorno sobre o meu investimento. Beleza, gente? Até aí? E aí tem algumas alternativas, algumas variações que você tem que pensar. Poxa, e tem a ver com uma das alavancas que eu vou falar já já. Se eu tenho um paciente, eu atendi a Fernanda, que adorou minha consulta, o tratamento deu super resultado, e ela me indicou, né, a Joana. Quanto custa? Qual é o CAC da Joana? Cara, o CAC do paciente que vem por indicação é 0. Seja de outro paciente, seja de um colega que indicou um paciente para você. Importante esse conceito, o CAC para paciente que vem por indicação, o custo de aquisição dele é 0. E isso vai ter também um impacto muito positivo ali na frente quando a gente for falar de alavanca de crescimento, beleza? Então agora você já tem assim, cara, qual é a forma de crescimento e de longevidade da minha clínica ou consultório? Pô, beleza, a minha fórmula é, eu tenho que manter meu ROI, meu retorno sobre investimento, principalmente em marketing, acima de 1. Esse é o fundamental, né? Meu ROI acima de 1, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Falei desde o início do vídeo, técnicas de growth, alavanca de crescimento. Mas que raios são alavancas de crescimento? Bem, primeiro, vamos falar o que é uma alavanca, né? Alavanca não fui eu que criei, na verdade quem criou todo o estudo sobre alavancas foi Arquimedes, em 287 a.C., e ele tem uma frase que dizem que foi ele que falou, né, que me deu uma alavanca, que eu movo o mundo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o estudo dele das alavancas, em teoria, você poderia, tendo uma alavanca muito grande, um ponto e tal, elevar a Terra com menos força. Então, vamos avançar aí para vocês entenderem do que é a alavanca que eu estou falando? Então, o que é uma alavanca, basicamente? Eu tenho uma alavanca, né, um braço com um ponto de apoio, onde eu tento elevar uma determinada carga. E dependendo da distância que eu botar nesse ponto de apoio, de um dos lados do braço, eu faço menos força e consigo elevar muito.
o meu resultado, né? A minha força na outra ponta da alavanca. Então, o que que são alavancas de crescimento? Basicamente são coisas que você pode fazer com pouco esforço, com pouca força aplicada de um lado e que vão render muito resultado do outro lado. Vamos ver quais são? São 4 alavancas de crescimento que a gente vai, tá? Quais são as 4 alavancas para você aumentar o seu faturamento e ganhar aquela musculatura que eu falei para você balançar menos nas intempéries? Vamos seguir? Então, as 4 alavancas são mais receita, mais clientes, mais margem e mais retenção, tá? Vou detalhar cada uma delas, né? A gente vai falar pelo menos de 2 aspectos que você tem que olhar em cada alavanca, tá? Para você desenvolver isso. Isso, né, toda essa parte de temática aqui de growth é um conteúdo extenso. A gente precisaria aí para detalhar bem, trazer vários cases e tal, vários exemplos, talvez aí uns 2 dias de conteúdo de imersão num assunto desse daqui. O intuito desse vídeo é trazer um primeiro realize aí para você, né, uma abertura de nível de consciência, principalmente para gente que é da área de saúde, que não tem oportunidade de ter esse tipo de acesso, não tem essa formação nem na graduação, nem na residência, nem pós-graduação, nem nada. Vamos lá? Primeira, mais receita. Qual é a principal alavanca de crescimento de receita? Preço. E é a que as pessoas têm mais medo de aumentar, né? Eu posso estar falando de preço, vou aumentar o preço da minha consulta. Pô, Carlos, mas eu atendo, eu tenho aqui, sei lá, 20 convênios que eu aceito, que eu atendo. Como é que você pode aumentar, por exemplo, num cenário desse, o seu preço? Simples. Você pode fazer uma curva para entender qual convênio paga mais e qual que paga menos, e de repente você suprime o atendimento dos que pagam menos, sobra mais espaço no tempo da sua agenda para você atender os convênios que pagam mais e você aumentou o seu preço. Se você só atende particular, você pode literalmente aumentar o seu preço da consulta particular. Qual é o bom indicativo desse aumento de preço? Sua agenda. Hoje a gente vive num mundo extremamente imediatista. Então, se eu pensar na minha agenda e a minha agenda está muito cheia, vamos supor, eu trabalho só com paciente particular e eu só tenho vaga na minha agenda daqui a 4, 5 meses. Isso significa que o seu preço está barato. Ele está bem abaixo da percepção de valor que você entrega. E aí você pode se perguntar, pô, Carlos, mas preço e valor não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Teve um experimento muito interessante feito com um violinista chamado Joshua Bell. Se não me engano, foi no New York Times que fez esse experimento, ou no Washington Post fez esse experimento. Então, ele ia dar um show na cidade com ingressos caros, $1.500 o ingresso. Casa cheia, e ele fez lá uma performance, um concerto de violino de 2 horas. No outro dia, um desses jornais, nesse experimento, botou ele numa estação do metrô, com um chapéuzinho no chão, tocando o mesmo concerto da noite anterior, né? E nesse mesmo concerto, com o mesmo violino, né? O Joshua Bell, ele usa um Stradivarius 1873. Esse violino, ele é avaliado em $1,5 milhão. Então, o que a gente tem? Ele fez o mesmo concerto lá no metrô de Nova York e ele ganhou $40 que o pessoal botou lá no chapeuzinho. O que mudou de uma coisa para outra essencialmente, né? O que? O ambiente, a percepção de valor. Por quê? O equipamento era o mesmo violino Stradivarius, o serviço foi o mesmo concerto, quem estava prestando serviço era o mesmo cara, o Joshua Bell, igualzinho, entendeu? E num teve milhares ou centenas de milhares de dólares de faturamento e no outro teve $40 de faturamento, tá? Então é importante você começar a entender como é que é a relação custo-benefício que os seus pacientes enxergam no seu consultório e ver se o seu preço está alinhado com o seu valor, tá? Uma outra dica que é interessante é você ter o hábito de fazer pesquisas de qualidade, avaliar a qualidade do seu atendimento, e uma das perguntas é: qual o custo-benefício da minha consulta ou do procedimento que ele veio fazer na clínica? Então esse custo-benefício também pode dar um indicativo bom. Se você tiver uma nota alta de custo-benefício, significa que tem margem para você aumentar seu preço, tá? E a outra forma de ter mais receita é agregar dentro da sua consulta ou dentro da sua clínica
outros tipos de procedimento que possam fazer uma jornada do paciente ali dentro e aumente esse faturamento. Então, olha, eu faço um atendimento aqui, aí eu compro um equipamento de bioimpedância, por exemplo, para fazer uma avaliação corporal do paciente, eu coloco aquele exame no meio do processo, né? Então você pode aumentar com outros serviços ou procedimentos. Se você parar para analisar, para a gente que é da área de saúde, pensa o que acontece nas farmácias. Hoje todo tipo de farmácia se espelhou em experiências muito interessantes feitas pela Walgreens americana, que é uma grande rede de farmácias. O que a Walgreens fez? Ela transformou os conceitos que ela tinha de negócios num conceito de indicador muito simples, que era quanto cada pessoa que entra na farmácia deixa de dinheiro na farmácia, deixa de faturamento. E aí eles viram o seguinte, cara, normalmente a pessoa vai lá para comprar um remédio e sai. Pô, deixa eu botar outras coisas, vou botar bebida, vou botar biscoito, vou botar chocolate, vou não sei o quê. Para quê? Para aumentar, agregar mais produtos. Ou seja, o mais difícil é a pessoa entrar na farmácia, ou seja, o mais difícil é você trazer o paciente para dentro do seu consultório, da sua clínica. Depois ali dentro, se você tiver um mix de outras coisas ali de atendimento, você pode agregar e aumentar esse ticket, aumentar o valor médio de despesa, né? Que é o que aconteceu exatamente na Walgreens, e isso foi basicamente copiado por tudo que é farmácia. Hoje você tem esse modelo em todas elas. Você entra, tem sorvete, tem chocolate, tem biscoito, tem uma série de coisas além daqueles itens de cuidado pessoal e medicação. Beleza? Vamos passar para a próxima alavanca? A próxima é mais clientes. Cara, a gente pode ter indicação. Show! Indicação é um negócio legal e eu sempre digo muito, cara, invista nas suas redes sociais como forma de comunicação com seus pacientes e ela vai promover indicação, principalmente, né? Mas a indicação é algo que você não tem controle, né? Você não tem como ter uma receita previsível, né, puramente com indicação, porque a indicação não está na sua mão, depende do paciente gostar do teu atendimento, indicar para alguém, depende desse alguém fazer contato, quando essa pessoa vai resolver fazer contato, então esse timing é muito difuso e você não tem controle. Então nessa hora é que vale a pena você investir no marketing, né? E no marketing digital é um que tem um resultado muito rápido. Então se você quer atrair pacientes para a sua clínica ou consultório, independente se você trabalha particular ou trabalha convênio, não faz diferença. Qual é uma estratégia que é muito matadora, né? É você identificar uma mídia digital que tenha muita atenção da pessoa e muita intenção de compra. Qual é? Uma busca. Ele está buscando aquele assunto, ele está procurando. Então, Google é o maior buscador que a gente tem hoje. Então, a pessoa que está indo lá buscar, por exemplo, aqui no meu consultório, olha, eu trabalho basicamente no meu atendimento aqui com emagrecimento, com obesidade, tratamento de obesidade. O paciente está lá, aqui no Rio de Janeiro, procurando. Pô, olha, nutrólogo no Rio de Janeiro, tratamento de obesidade no Rio de Janeiro, como emagrecer, todo esse tipo de coisa. Aí ele cai numa landing page, numa página específica. Não é um site, uma landing page é uma página que fala sobre uma dor específica. Então vamos supor que eu fosse um cirurgião plástico, que eu faço cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, eu faço procedimentos minimamente invasivos de face. Cada tipo de serviço desse, cada dor que o meu paciente está buscando resolver, na hora que ele está buscando essa informação, por exemplo, no Google, tem que ser uma landing page, ou seja, uma landing page tem a ver com um tipo de serviço e um problema que ela resolve. E essa landing page, ela vai desembocar no WhatsApp da sua clínica ou consultório, onde aí a gente vai ter um atendimento que o teu pessoal interno tem que fazer, dando as informações de como é que são os procedimentos, como é que são as consultas, etc., para isso virar efetivamente consulta. Nesse caso, a landing page, ela funciona muito bem, ela é uma estratégia que a gente chama de fundo de funil, ou seja, a pessoa já está muito decidida a buscar aquele tipo de atendimento, beleza? Basta você ter isso bem estruturado para trazer o público que você quer. Se você só trabalha com público particular, você tem que pensar como é que você pode segmentar todas essas ações com mídia paga, que você vai usar para levar tráfego para essa landing page, de maneira a trazer o público correto, beleza? E uma outra estratégia é você também
trabalhar muito com o conceito de indicação. Então, às vezes, se você tiver que oferecer alguma coisa, uma condição de pagamento diferenciada para um tratamento, alguma opção um pouco mais fora do comum, vender isso para o seu paciente em troca de uma indicação. E isso pode acontecer também, né, organicamente, né? Você já perguntar, poxa, como é que tá? A partir de uma segunda, terceira visita do paciente, pô, como é que tá? Resolveu o seu problema, já tá a sua saúde melhor e tal. Poxa, você pode indicar umas 2 pessoas aí do seu ciclo que de repente estejam passando pelo mesmo problema e tal, para a gente fazer contato? Então, é você ativamente buscar uma estratégia de indicação e de crescimento, beleza? Vamos para a próxima alavanca? A terceira alavanca, mais margem. O que significa margem? Margem é quanto sobra de dinheiro na sua mão no final do mês. Ou seja, quando você faturou, quando você gastou e quando sobrou. Então, a margem tem a ver com despesas. Primeira alavanca para você olhar é o tal do orçamento base zero. Em uma forma bem simplificada, significa o seguinte: eu trago todas as minhas despesas de um determinado período de tempo, 6 meses ou 1 ano, e analiso elas uma por uma e vou ver o que tem de margem para eu melhorar naquela despesa, se aquela despesa faz sentido ainda ou não. Muitas vezes a gente assina determinadas coisas, compra mal determinados insumos e tal, e isso pode ser revisto e ser muito, muito otimizado. E a principal alavanca na margem, muita gente erra isso demais no segmento de saúde, é adequação tributária. Em que classificação você está? Qual tipo de regime tributário? Isso pode fazer toda a diferença, ok? Eu já tive casos de de colegas médicos que abriram uma PJ porque iam trabalhar numa UPA ou no hospital e pagavam para o PJ, e ele atendia paciente no consultório dele e dava recibo, porque ele achava, tipo, não, essa pessoa jurídica é só para eu trabalhar lá naquele hospital. Ou seja, ele pagava 27,5% de imposto, quando que ele tinha uma alternativa dele pagar 15% ou 16% na época. Tá? Então, só para você ver. Então, essa adequação tributária, ela é muito, muito, muito importante. Beleza? Vamos para uma outra alavanca agora, nossa quarta e última alavanca, tá? A nossa última alavanca é mais retenção. O que significa? Lembra lá do LTV que eu falei, que é o valor de longo prazo do paciente? Cara, para existir um valor de longo prazo, esse paciente tem que ser bem atendido e ele tem que querer voltar. Ele tem que continuar voltando. Aí isso aumenta o LTV. Então, retenção tem a ver com o paciente continuar voltando, tem a ver com marketing de relacionamento, estabelecer bom rapport, né? Boa relação médico-paciente. Então, a primeira, use alguma ferramenta de comunicação com esses pacientes de maneira regular. Na área de marketing de relacionamento, o mínimo do mínimo que você tem que fazer é pelo menos um feliz aniversário na data de aniversário do paciente. E se você está me assistindo, eu praticamente consigo apostar que nem isso você faz. Entendeu? Então esse é o básico. Mas, por exemplo, se eu sou um dermatologista que faça aplicação de toxina botulínica, poxa, daqui a 4, 5 meses eu tenho que chamar esse paciente de novo, falar, olha, volta aí pra gente ver como é que tá o efeito ainda, se tá com efeito, se não tá. Né? Se eu sou um ginecologista, poxa, minhas pacientes vêm fazer exame preventivo, poxa, daqui a 1 ano eu tenho que chamar elas de volta. Tudo isso é marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento é agradecer a indicação. Eu tive lá a Maria que me indicou a Fernanda. Quando a Fernanda veio e atendeu comigo, cara, eu mandava uma mensagem de agradecimento para Maria. Pô, você deve estar se perguntando, caramba, Carlos, é muita coisa, como é que eu vou fazer tudo isso? Tecnologia existe para isso, né? Lá, por exemplo, na MedX, a gente persegue esse tipo de otimização de maneira automática para trazer mais resultado para o paciente. Mas tem N outras formas de você realizar isso mais ou menos no braço, na força bruta, mas tecnologia ajuda bastante. E por último, você identificar quem são seus fãs, né? Fã, etimologicamente, vem da mesma origem de fanático, ou seja, são os pacientes que são fanáticos por você. Então é aquele paciente que indica um monte. Então esse paciente que indica um monte de gente, o que a gente faz?
poxa, eu posso mandar um agrado para ele, mandar um mimo, um presente, um brinde, alguma coisa para esse paciente. E não precisa ser no final do ano, gente. Você pode ser no aniversário dele, você mandar, né? Poxa, ó, vou mandar para Fernanda um perfume e tudo mais. Porque essa pessoa é fã do seu trabalho, ela indica de graça, não está te cobrando nada para indicar, porque ela está feliz com o resultado. Então, esse é retenção. Retenção trabalha no LTV, né? E todo esse pessoal de indicação de fãs também ajuda, porque o teu CAC na indicação é 0. Então, essa alavanca aqui é excepcional. E o que significa? Imagina que hoje você conseguisse melhorar 10% em cada alavanca. Cara, você iria pensar, pô, beleza, Carlos, eu vou aumentar em 40% do meu faturamento. É ótimo. Cara, não. No médio e longo prazo, 10% de otimização de cada alavanca dessa vai representar muito, mas muito mais que 40%, porque elas, uma com a outra, elas acabam se retroalimentando, otimizando todo o seu fluxo de paciente, de faturamento, de ticket médio. Então, um pouquinho de otimização de cada uma representa um grande resultado lá no final. Beleza? Então, essas aqui foram as 4 alavancas. Eu vou deixar alguns livros aí interessantes para vocês que ajudam nessas alavancas aqui. Bem, então vamos lá, não deixa de ler, tá? Primeiro, Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, tá? Então ele traz aí uma série de características comuns a empresas que duram muito e são bem-sucedidas até hoje, tem uma longevidade grande. Então, é um livro mais de business, mais de negócio, mas tem ainda uma acessibilidade boa de leitura e tal, é bem bacana. E o outro livro que eu gostaria de indicar, ele tem esse título meio piegas, mas isso é uma masterpiece, gente. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu tive a oportunidade de ler isso com 17 anos de idade. É game changer, é transformador, porque tem a ver com comunicação com as pessoas. Como é que você melhora toda a parte de relacionamento, de rapport com qualquer pessoa que se relaciona com você e com seus pacientes. Então traz um monte de dicas. Primeiro, está atendendo o paciente, toda hora se referir a ele pelo nome, né? Que a palavra mais importante da pessoa é o próprio nome. Segundo, a pessoa tem alguma característica, algo importante na história que você colheu na primeira vez. Eu não estou falando da história clínica da pessoa, estou falando da história de vida da pessoa. Então, se eu atendi a Dona Maria, que tem o cachorrinho dela, se chama Bartolomeu, eu pego na ficha lá do paciente, eu anoto isso nas observações. Ó, cachorro se chama Bartolomeu. Próxima vez que a Dona Maria vier, eu vou chegar lá, antes de chamar ela, eu já abri lá a ficha dela e tal, e vi, ih, o cachorro é o Bartolomeu. Quando a Dona Maria entrar, eu já, pô, Dona Maria, como é que tá? Quanto tempo não vem aqui no consultório e tal? E aí, como é que anda o Bartolomeu? Aprontando muito? Você acabou de transformar a Dona Maria numa fã sua. Falou assim, caramba, cara, o doutor lembrou o nome do meu cachorro, eu sou uma pessoa muito importante, entendeu? E isso tem N outras técnicas que não dá nem para falar que é uma coisa meio que artificial, que não é simplesmente comunicação e relacionamento, entendeu? Empatia, engajamento, só que é um engajamento pessoa a pessoa, né? A gente esqueceu um pouco desse engajamento pessoa a pessoa, a gente está muito preocupado com o engajamento da rede social e às vezes a gente esquece do engajamento com a pessoa que está ali na sua frente, olhar no olho. Então tem um monte de dicas dessa muito interessante. Então é um livro curtinho e é espetacular. Leia e releia, tá? Bem, gente, então foi isso aqui. Obrigado aí para você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Não deixa de curtir aí, de seguir as minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube. E a gente se vê aí em outra oportunidade com mais outros conteúdos que tem aqui nas nossas mídias, beleza? Um abraço e até a próxima.